Judas entrou no campo, ali caiu de cabeça, seu corpo partiu ao meio e as suas vísceras se queimaram. 9. Além, ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles, esse campo passou a chamar-se Seldama, isto é, sangue. 20. Que prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que eram conosco durante todo o tempo em que eu entre nós, desde o batismo de João até o dia em que foi levado dentre as Escrituras. É preciso conosco ter. Então, indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes para assumir este ministério apostólico. Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então, tiraram sorte. E a sorte caiu. E assim, ele foi acrescentado aos apóstolos. Pai, esta é a tua palavra. Obrigado por esta oportunidade de dar e ouvir. A tua palavra é como uma espada de 2 gumes. É ela que divide a alma do espírito, a junta da medula. Ela discerne as intenções do nosso coração, esquadrinha-nos por completo. A tua palavra, Senhor, é capaz de edificarmos, falarmos, exortarmos. Obrigado, Deus, porque nesta noite o Senhor fala através das Escrituras. Os nossos olhos estejam atentos, que o inimigo não roube a nossa atenção, mas que a tua palavra penetrante produza fruto, Senhor, dentro de nós, que esse fruto, Senhor, permaneça. Nós oramos no teu Santo Espírito, mais uma vez, fala conosco, Cristo. Amém? Irmãos, este é o texto em que a ocasião que ocorre essa narrativa de Lucas, após Jesus ter sido assunto aos céus, 40 dias foi ensinado aqui no último domingo. Ele passa em aparição aos discípulos, mulheres, evidenciando o ato da ressurreição. Segundo o comentarista que chama William, na verdade Moody, ele diz que a expectativa corpórea de Cristo glorificado é o centro da fé. Nós esperamos não por Deus distante, mas por um Deus que se revelou mediante a Escritura, e encarnou-se, personificou seu Filho amado. O Emanuel é o Deus conosco. E os discípulos, ainda olhando para Jesus assunto dos céus, ele ouve as últimas palavras de Jesus dizendo: cai, pois, Jerusalém, até que do alto sejai-vos revestidos de. E os discípulos ouvem a última ordem de Jesus. E ouvindo essa última ordem de Jesus, Jesus some da presença e da visão daqueles discípulos. Eles estão no monte chamado Olival, ou Monte das Oliveiras, que está na região ou na cidade de Betânia. O que nos cabe saber é se Betânia é maior do que o monte, ou o monte maior do que Betânia. Mas fato é, Betânia está no monte, a oliveira está em Betânia.
E é neste exato monte aonde Jesus profere um sermão atormentador. Ao mesmo tempo, ele tem um cumprimento naquela. Ele também perpassa sobre um período ouro. É neste monte que também está o monte Getsemane, ou do Getsemane, aonde Jesus também estivera na ocasião em que dentre os discípulos, vendido por algumas míseras moedas, é traído entre os corpos. Aquele que comera na sua mesa, aquele que foi escolhido dentre os para ecoar as palavras de vida eterna, mas já estava profetizado. E é sobre esta narrativa que tem em nos dizer como foi os primeiros passos da igreja primitiva. É que o texto está aqui para nos ensinar que não existe igreja perfeita. A igreja, desde os tempos dos apóstolos, é uma igreja marcada de milagres. Sombras curavam, paralíticos levantavam, homens eram transformados, o evangelho propagado, os gentios recebiam o evangelho, a Judéia, a Palestina, o Oriente Médio foi sacudido, porque, segundo Atos, aqueles que estavam agitando o mundo chegaram em cristãos. Mas o evangelho traz consigo também alguns momentos indesejados, afrontas, perseguição, dores. Isso que nós precisamos captar, as características da igreja primitiva e os primeiros passos, as suas imperfeições e as suas qualidades, para que nós não percamos a esperança ao longo do caminho. E aqui nós chegamos no verso 12. Então eles voltaram para Jerusalém. Eles estavam a 1 quilômetro da cidade de Betânia, lá no Monte das Oliveiras. Lucas narra em algumas que seria o caminho de um sábado. Por que é que ele faz questão de descrever com exatidão a quantidade de caminho que eles caminharam? Porque se eles tivessem passado um pouco mais de um, aquilo seria considerado como trabalho sábado. Sábado, mediante a lei, deveria ser guardado as orientações da fé ou da tradição da lei mosaica. Lucas é um perito, é um historiador. É como se Atos dos Apóstolos continuasse os relatos da ação de Cristo na igreja. Mas agora não Cristo anda na igreja, mas o Cristo dentro. Não é mais Cristo anunciado do lado de fora. É agora Cristo dentro da igreja, dentro do organismo dela, dentro do âmago, dentro do centro. Não mais paredes, mas agora o tabernáculo se movendo. É interessante que este episódio vai anteceder o Pentecostes, a descida do Espírito Santo, a plenitude dos tempos, onde a igreja será selada. Mas há uma preocupação na eleição, da substituição daquele que havia desviado do caminho, para que completasse certinho. Então eles voltaram para Jerusalém, indo do monte chamado Oliveiras. Este mesmo monte, aterrorizante para os discípulos, com declarações tão assustadoras por parte de Jesus, é também este retorno, a saída deste monte a caminho de Jerusalém, uma chegada gloriosa. Porque os discípulos agora talvez estão voltando com júbilo. Ele foi, mas foi preparar lugar para onde ele estiver, nós estejamos bem. É o que ele disse em João: se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar lugar. Por isso, não turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes em mim.
casa do meu pai há muitas temporadas. E os discípulos estão voltando em obediência à ordem do Messias, Rabi, do mestre. E o texto continua dizendo que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Perceba, o tempo todo a lei não é excluída. Eles estavam num período de transição entre a lei mosaica e a tradição judaica. Ao mesmo tempo que é apresentada uma nova aliança, os discípulos, que eram na maioria galileus, eles têm de costume guardar o sábado. Por isso, tudo é necessário que se cumpra mediante as Escrituras. Atos dos Apóstolos não é uma nova história, é o cumprimento da história que estava como sombra no antigo. Isso que a igreja moderna, quanto mais ela descola de Atos, mais ela descola do Senhor da igreja de Atos. O que nós precisamos fazer e termos uma obrigação é de nos parecermos um pouco mais com a igreja de Atos. É olharmos para a Lagoinha Pereira e fazer uma única pergunta: será que nós vivemos parecido com a igreja primitiva? Será que a nossa fé é como a fé dos discípulos? Nossa obediência é como a obediência dos apóstolos? É para isso que Atos foi escrito, para nos mostrar como começou, e não tem aqui o fim da igreja de Atos. É que Atos não tem o amém. A igreja ainda. A igreja do Senhor não teve o. Ela terá glorioso noite nupcial, ela será noivo. Verso 13. Antes da gente entrar no verso 13, o teólogo reverendo Hernandes Dias Lopes diz: o destaque do livro de Atos não são os apóstolos, o Senhor. Através da vida de cada um deles, a maior instituição de todos os tempos. Irmão, a instituição mais ou na história foi. Todos tentaram destruir a cidade, matou os homens. Parece que as mortes mártires era sim fato como você mata a semente colocando ela sobre a terra. Você se afasta. Se assusta, ela está brotando. É como era na igreja. Se arrancava a vida de Pedro, vinha André. Arrancava a vida de André, vinha Filipe. Bartolomeu, Tomé. De Tomé, Tiago e Tiago. Judas. Arrancava a vida de Judas. Lá estava Mateus. Arrancava a vida de Mateus. Lá estava Tadeu. Não dá para parar a igreja de Cristo. Por que é que não dá para parar a igreja de Cristo? Porque a igreja de Cristo é simplesmente imparável, indestrutível. O Senhor guarda a sua igreja. E aqui não é uma igreja simplesmente nominal. É uma igreja espiritual, invisível. Por isso que Atos não é apenas uma ponte que liga a vida de Cristo com o vivo, ensinado nas epístolas. É também um elo de transição entre o judaísmo e o cristianismo, lei e graça. E aqui os discípulos chegam no verso 13. Quando chegaram, subiram ao aposento, hospedaram.
Irmãos, aonde é esse aposento? Esse aposento é conhecido como cenáculo. Provavelmente era a casa onde Maria, mãe de João Marcos, morava. Talvez ali no segundo andar. É neste mesmo lugar onde tem a última ceia com o próprio Jesus, que os discípulos era na mesma ocasião, onde o próprio Jesus disse que partiria para o Pai e que aquele pão e aquele vinho representavam o seu corpo e o seu, que aqueles que tinham parte com ele deveriam comer, beber em memória da nova aliança, até que ele venha. É neste cenáculo aonde a igreja está reunida. E é neste mesmo cenário que Jesus também predisse a traição, palavras difíceis. E os discípulos parece que voltam ao lugar, cenáculo. E nós precisamos aprender algo aqui nesse texto, nesse trecho. Sempre que nós estivermos titubeando na fé, balançando, pensando em parar, se esquecendo da promessa, é preciso que nós voltemos ao lugar que Ele nos fez a grande. Irmão, você lembra quando Ele te chamou? Quando Ele te elegeu, quando Ele te escolheu, que Ele te sacudiu, que Ele te tirou do lago do pecado, do lamaçal do pecado, que Ele mudou a sua história, te fez uma promessa. Aí a jubilância estava de madrugada, né? Noite, tarde. Mas eu lembro que eu ia para a igreja, aonde eu era, a pé, caminho de um sábado. Eu parava lá no Galba Veloso, porque eu passava na porta. Eu fui tão impactado com a conversão, que eu olhava para as plantinhas. Deus pode ter criado um negócio verde, meio ali. Eu já fiquei passando lá, me olhando. Alba, ou o muro. Daqui a pouco eles pegam ele. Uma conversão genuína, irmãos. E um baseado desse tamanho na mão, na praça. Na segunda-feira eu com a Bíblia gigante. Bíblia pentecostal na mão. Dessa grossura. Terno. Aquela ombreira longa. Imagina, irmãos, é isso que nós precisamos fazer sempre. Relembrar de onde Ele nos tirou, Gustavo. Quando Ele te chamou. Quando Ele disse assim, Marilene, larga tudo e vem, deixa as redes para lá. O lugar do cenáculo é o lugar da promessa. De sermos reavivados. Deus ainda está fazendo, mas é preciso que eu e você tenhamos aquele princípio de Jeremias. Eu quero trazer à memória aquilo que pode trazer a esperança. É preciso relembrar a promessa. É preciso relembrar os primeiros passos para que nós não sejamos levados a qualquer vento de doutrina. O cenáculo representa o lugar da primeira reunião da comunidade. É ali naquele cafofo, naquele cantinho, que a igreja de Cristo começa e está até os dias atuais. 2020 anos depois, a igreja de Cristo continua viva, acesa. Alguns estão com o farol baixinho, dando seta meio errado, o motor está pifando, mas o convite é, volta para o cenáculo, relembra as palavras de vida eterna. Ele te chamou para você ir, proclamar, anunciar. Ele não te prometeu benefícios, isso aí é lá na Mega Sena. Ele disse, vão, ensinem, batizem, proclamem. E os discípulos estão neste cenáculo, estavam lá hospedados. Aí o texto continua dizendo, achavam-se presentes
E ele cita os 12. Amém? Amém? Amém, irmão? 11. Por que é que ele cita só os 11? Porque Judas havia abandonado o ministério. E o texto continua dizendo: quando chegaram, subiram ao cenáculo, ao aposento onde estavam, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago, todos estavam ali. Cada discípulo tinha uma característica. Isso nos mostra que a igreja, com todas as características boas e ruins, ela precisa ser um organismo vivo. Pedro era alguém mais sanguíneo, como Diniz, precipitado, ansioso, não pode ver nada que já tira a espada, quer cortar a orelha de todo mundo. Mas nós temos também discípulos amorosos, como Márcio. Calma, vai dar tudo certo, fica tranquilo. Nós temos discípulos que o tempo todo quer reclinar no ombro de Jesus, passa mais tempo com Jesus. É Mateus aqui, irmãos. Tem a Sara, as mulheres que estão lá pertinho. E você também é representado por um desses discípulos. Irmãos, são galileus, homens iletrados que entendiam muito bem de pesca e pouco de palavra. Mas é assim. Aqueles pequenos para colocar entre os famosos, para confundir a filosofia do período greco-romano. Quem era Platão perto de Pedro e Paulo? Quem era Aristóteles perto de João? Quem eram esses homens que não ousavam nem sequer chegar perto de uma unha desses discípulos? Entregaram a sua vida pelo Evangelho, deram tudo até que o Senhor venha, queimaram as suas vidas, não foram dignos deste mundo. Deus, na galeria dos heróis da... Irmãos, isso está mostrando a unidade da igreja. Por isso ele cita todos os discípulos. E por quê? Porque eles estão com das 12 e a escolha. E o texto continua dizendo no verso 14: todos eles se reuniam sempre em preio. Irmãos, a igreja é marcada por... Ela ora para tomar as decisões. Ela ora para não tomar algum. Ela ora para escolher a liderança. Ela ora para levantar as lideranças. Ela ora para tirar algumas lideranças. O tempo todo a igreja precisa de cada oração. E quem não ora, normalmente está passando mais tempo no lugar da crítica que da conversa. É alguém que chega na igreja com a prancheira. Já viu o fiscal de ônibus? Chega assim, ágil. Estou achando que a palavra está muito leve. Gostei não. Louvor, não sei não. Está muito agitado, está muito escuro. O lugar da crítica vai tomando vazão para um coração que não ora. O lugar da crítica vai invadindo a alma de quem não está em contato direto com Deus. Perdeu o senso de... Por isso que, ao invés de orar, ele critica. Ele fica reparando o culto. Ele não consegue cultuar. Irmãos, e nós precisamos entender, para que a igreja mova, para que a igreja opere, ela precisa ser uma igreja que vive em oração. 5 minutos antes do culto
Não! Sempre, no seu dia a dia, na sua vida, no seu devocional, na sua manhã, na sua tarde, na sua noite, na sua madrugada. Irmãos, o tempo você não ora de madrugada, não tem nenhum mistério, não. Mas quando eu me converti, diziam, a filha é menor. A oração pode muito Deus, feito. Quem ora, gasta mais tempo na oração, menos tempo para resolver. Quem não ora, passa mais tempo tentando resolver problema, enquanto deveria já resolver. Uma igreja que ora é uma igreja que percebe a intensidade do amor. A igreja que ora é uma igreja que perdoa o passo. Porque quanto mais nós oramos, mais quebrantado nós. E o texto continua dizendo, todos eles reuniam-se sempre. Lucas faz questão de dizer a periodicidade da oração. Forever, sempre, toda hora, orai sem cessar. Em espírito, né? Irmãos, ore. É bom ter a visão clareia. Teve a experiência de orar para alguém em certa área e Deus trazer aquela pessoa perto de você. Aí ele te lembra da oração que você fez. É assim, a oração pode em seus efeitos. A oração revela o que está escondido. Ele diz, todos eles se reúnem com as mulheres, inclusive Maria. Aqui já quebra a ideia para a igreja. Porque até ela está no cenáculo, ainda como sanguínea, porque Jesus nasce das entranhas dela. Agora é ela que mete o próprio filho. Deidade em diferença. A mãe de Jesus e com os irmãos dele. Por que é que Lucas narra acerca dos irmãos presentes? Porque lá no livro de João, capítulo 7, verso 5, olha o que diz, João, volta um pouquinho. Olha como é que os irmãos de Jesus o reconheciam. João, capítulo 7, verso 5. Pois nem os seus irmãos criam. Irmãos, o profeta não tem, como diria minha avó, tanto de casa, mas é evidente esse mesmo problema na igreja de Atos. O povo debaixo do... Quando nós dizemos assim, sei que tem muito de mimimi, nós mesmos, aquela... Eu sei que a gente tem, nós temos essas seres estáveis, carentes de afeto. Casa, quando a gente não é convidado para um casamento, quando não somos convidados de honra. A gente sente, é normal, mas isso não pode dominar a nossa vida. E aqui, o texto que está diante de nós está narrando um episódio que também repete-se na igreja. Mas olha que lindo, lugar da crítica, da incredulidade por parte dos
mãos de Jesus, agora está evidenciando que há um caminho, uma saída para a incredulidade. A confiança. Se você assumiu o palco, abriu as asas como um pavão, e acha que o mundo deve girar em torno do seu umbigo, você está redondamente enganado. As coisas não têm que girar em torno da sua vida. A igreja não tem que te agradar o tempo inteiro. Igreja não é sala de estar, banheira do Gugu. Igreja não é oásis, playground. Igreja não é parque do Beto Carreiro. Igreja não é rodízio de pizza, que você sai daqui saboreando as coisas. É aqui o lugar onde nós seremos feridos, confrontados, chacoalhados. Para a gente acordar. Se tem um lugar onde eu sou exposto, é nesse lugar. Nem na minha casa eu sou tão exposto como na igreja. Porque eu passo mais tempo vendo. Eu sou apontado com qualidades, mas também sou apontado com defeitos. Aqui o Diniz, ele é espremido como uva no lagar, até sair o doce. Aqui, irmãos, a gente às vezes é pisado, mas não é para nos destruir, é para nos forjar, porque tem que sair o Egito daí de dentro, tem que sair a velha criatura e morrer, a fim de você ser vivificado para a glória de Deus, para você poder escrever lá no Instagram com autoridade: não sou mais eu quem vive, mas é Cristo. Amém? Irmãos, é aqui que eu vou falhar, é aqui que eu vou errar, e você também. Então sai do lugar do pedestal. Então, desce daí, abaixa o tupete e submete. Apontar defeito, nós já temos demais na internet. Eu quero ver apresentar as saídas, somar no time, ajudar a visitar, ajudar a cuidar, ajudar a apacentar, ajudar a exercer o ministério do episcopado. Ficar daí como juiz é fácil. Difícil é assumir o papel da liderança, dizendo assim: pastor, está errado, mas eu tenho uma solução, conta comigo, eu estou dentro, me chama, me liga, eu quero participar, eu quero estender a mão, eu quero sair do lugar da crítica e voltar para o cenáculo. Eu não quero ser alguém que fica distante, mas dentro. Pode me chamar. Qual GC? Estou dentro. Qual culto? Estou dentro. Onde que vai evangelizar? Estou dentro. O que tem que pintar? Estou dentro. É para lavar banheiro? Deixa que eu lavo. É para ficar na portaria? Deixa que eu fico. É para ir para a sonoplastia? Deixa que eu vou. Estou dentro. A máquina de... Larga a mão de... Esse só tem... Aqui está sobrando. Cabe mais... Os irmãos, o lugar dos irmãos de Jesus está aqui para nos mostrar que no lugar da incredulidade existe uma saída. Qual? Arrependimento. Estive apertado na... Imagina se as enfermeiras dassem dos... E lá na inflamação, tá dodói? Deixa eu ver, você está sentindo? O paciente amarrado na maca e a enfermeira tá que cutuca o machucado. É assim que ela faz? Não, o que ela faz? Carinho.
principalmente aquelas enfermeiras com dedo errado, te vira, te desvira, tratar a ferida. E às vezes a gente faz cocô na mesmo. O que a enfermeira tem que fazer? A igreja precisa ser assim. Claro que a crítica construtiva sempre será crítica com arrogância. Chispa com isso. Vai arrotar a sua arrogância na casa. Na casa de Deus você aprende e depois ensina. Você pode mandar lá na igreja de Cristo. Tem ordem e decência. Quer ajudar? Pega a gases, lava a mão, faz asepsia e ajuda a tratar a igreja. Amém? É por isso que os irmãos de Jesus estão aqui. Eles voltaram, irmãos, saída, da incredulidade, eles Jesus. Eu cresci com ele, mas ele é o próprio Deus. O texto continua dizendo, verso 15, naqueles dias Pedro, o líder, sempre tem esse, ele percebe uma necessidade da igreja, ele se levanta, tá? Para apontar para lá. É o primeiro aí. Porque quem aponta o caminho não vai, mais hipócrita. É preciso apontar o caminho, estar no. Levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Os discípulos com as mulheres e com Maria, mãe de Jesus, e os irmãos deles somavam uma 120. E conforme a lei judaica, era necessário, no mínimo, 120 homens judeus para estabelecer uma comunidade com o seu próprio. E a igreja em Atos, lá em auxílio, que estava formando uma nova. Os números, eles também estão como para apontar algo. Ali estava uma organização. 120 aguardavam a promessa. Era mais do que aproximadamente. Do tamanho suficiente para formar uma nova comunidade chamada. Sabe o que era o nome da igreja? Chamados para. Chamados para. Eu não caí. Jesus não faça isso. É assim. Batizem, ensinem a obedecerem todos os decretos. Irmãos, nós não temos tempo a perder. O tempo já é chegado. A nossa missão é pregar. Há tempo, que era antes da pandemia, era tempo. E na pandemia também, porque também é fora de tempo. Agora, parece que a peneira da pandemia está passando. Vai doer, mas vou falar. Trabalha, pega ônibus lotado, vai no supermercado, vai em tudo quanto é lugar, vai na casa da namorada, do namorado, vai na casa dos parentes, mas para ir para a igreja fala assim, não. Triste. Triste. Então vamos parar o ministério? Não.
Mas também vamos descuidar também não. Nós precisamos manter, continuar a pregar o evangelho, irmão. Nós estamos aqui não em desobediência, debaixo de uma lei, de um decreto municipal, porque nós acreditamos na importância de nos reunirmos. É que é doloroso ficar sem falar, irmãos. Doloroso. Pedro se levanta. Um grupo de cerca de 50 diz: irmãos, era necessário que se a igreja de Atos. Olha, claro que é a igreja do século 17. A igreja aqui de Atos já está relembrando as palavras proféticas dos Salmos davídicos. Perceba, a igreja não inventa a roda. A igreja, ela continua rodando a roda. Por isso que o sola escrito faz valer nesta ocasião. Estamos em outubro, celebrando 503. Sola escritura é isso, retorno à observância da lei, dos salmos, dos profetas. E aí Pedro, por ser galileu e judeu, relembra as palavras davídicas. Ele diz assim: era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito, ou seja, não veio de Davi. Davi foi tomado pelo Paráclito e predisse a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. O que Pedro está dizendo? É que aquela ação de Judas já estava profetizada. Mas ao mesmo tempo que Davi está escrevendo os Salmos, ele escreve para o momento puro. É o já e o ali. Por quê? Para Davi, deveria acontecer com os inimigos de Deus o que aconteceu com Judas. Eles fiquem desertos, eles tomem os seus campos para si, campos de sangue. E é isso que Pedro está refazendo, relembrando a igreja. Diz que é perigoso uma igreja que não ler as escrituras, pega no. Porque Atos dos Apóstolos está aqui para nos mostrar que uma igreja centrada na palavra é a igreja que continua o que Atos começou, não o que tenta o que está fora. Aí a gente as barbaridades. Eu vi um cajado na mão, monte, dizendo que Abraão abriu o mar. E depois que o braço e o mar se abriu, Abraão passou os pés enxutos. Do lado dando glória. Então Pedro está relembrando. Já estava profetizado. E aí, para João Calvino, diz assim: não havia possibilidade de ver, tendo em vista a sua ação ter sido, já que ele caiu não por causa da compulsão, mas devido à iniquidade do Senhor. A soberania não anula a responsabilidade. Ao mesmo tempo que Judas já estava profetizado a ser traidor, ao mesmo tempo, Deus responsabiliza
ajuda dos seus atos obstinados e a sua iniquidade do coração. Deus sabe, mas nos entrega as nossas próprias paixões. Então é como se nós auto-condenássemos. Deus já soubesse antecipadamente dessas iniquidades do coração. Ele está antes do tempo, depois do tempo. Deus é um ser infinito, aqui e agora. Ele está aqui e agora, ele está no passado, já está visitando o futuro ao mesmo tempo. Nós não. O texto que eu acabei de ler, há minutos atrás, já se passou, nem mais no que eu posso corrigir, reparar, mas o que Deus volta no passado, está no presente, ao tempo. E é isso que Pedro está relembrando. E tudo isso foi profetizado no Salmo 69, 25. Corre lá, abre aí. Salmo 60. Fique deserto o lugar deles. Salmo 69. Fique deserto o lugar deles e não haja ninguém que habite tendas. Agora vai lá para o Salmo 109, verso 8. Aqui está falando, na ocasião, Davi está falando sobre aquele tempo presente e ao mesmo tempo sobre o tempo de Judas. 109, verso 8. Seja a sua vida curta. 109, verso 8. E outro ocupe eu. É ver a igreja tendo como primazia não coisas além das. É o arroz com termos pregarmos ser dar segunda palavra, dar, orar a palavra, terem como perdoar, fazer o arrozinho com básico de dar trabalho para nós. E como se não bastasse, me parece que a gente quer ainda inventar mais coisas. Atos está nos mostrando a importância de sermos uma igreja centrada. E os Salmos aqui evidenciam que Judas já estava profetizado. E aí, no verso 20, 17, ele foi citado como um dos nossos, teve participação no como a recompensa que recebeu pelo seu próprio pecado. O campo ali caiu de cabeça, seu partiu e as suas vistas amaram. Parece que é uma contradição. Você lê Mateus 7 e Atos capítulo 1, verso 20, 19, 18 e 19. Mas a Bíblia não se contradiz. É porque para a versão de Mateus é como se tivesse significado. Na versão de Lucas, ele foi espatifado após ter caído. É muito provável que o lugar aonde ele se enforcou, depois a corda se arrebenta, ele cai e as suas entranhas saem, as vísceras são quebradas. A Bíblia nunca se contradiz. Por que ela nunca se contradiz? Porque ela foi escrita inspirada por
Deus vela por sua, a ponto dele dizer, céus e terra, sua paz. Amém? Então é que cada um está vendo o episódio a partir de um ângulo. E acontece para os historiadores uma outra confusão acerca deste episódio, acerca das moedas. Para Mateus, ele que compra os. Para Atos, são os principais do Sinédrio que compra o campo. Na verdade, o que pode ter acontecido é que quando Judas vai devolver, que está com o remorso e não com arrependimento, as moedas, o que o Sinédrio faz? Joga as moedas no chão. Vou pegar a moeda com. E aí depois eles decidem comprar um campo. Por quê? Se eles compram um campo e colocam no nome deles, eles seriam acusados por terem participado da morte de um. Então, por isso que eles atribuem aquele campo a Judas. E este campo é o que vai ser relatado aqui por Lucas. E as suas vistas derramam. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. De modo que na língua deles esse campo passou a chamar-se Acéldama, ou Aceldama ou Acéldama. Isto é, campo de sangue. E aqui está em parênteses. Porque lembra que é Lucas que levanta a palavra, mas agora é o relato de. É Pedro que toma a palavra. Mas entre parênteses é como se Lucas tivesse acrescido essa palavra. É ele que está escrevendo, está narrando um episódio que ele está presenciando, correto? Mas agora ele fecha, ele abre um parênteses para evidenciar aquilo que era também história. E aí no verso 20, porque prosseguiu Pedro, está escrito, que é a leitura que nós acabamos de fazer. Tá? Habite outro eu. E aqui começa a eleição. É necessário que escolhamos um dos nomes. Quais as caras? Qualquer um pode ser líder? Sim e não. Qualquer um no sentido de escolha. Deus é quem escolhe quem ele quer. Mas não é qualquer pessoa. Características podem ter uma liderança. É importante critérios na igreja. Então, nós precisamos entender, para assumirmos papel de liderança que talvez tenha dentro de casa, família, é preciso características de líder. E aqui eles continuam isso. Portanto, é necessário que escolhamos nomes que eram conosco antes do tempo em que eu entre, característica daquele que vai subir. Ele tem que ter estado conosco desde o começo. Ele tem que ter presenciado, visto, andado, ouvido. Desde onde? Desde o batismo de João, é o que o texto continua, até o dia em que Jesus é elevado dentro de nós. Aquele que vai subir, ter passado pelo processo de experimento, porque foi o tempo exato em que Jesus chama os discípulos, todos eles, mas é praticamente 3 anos de caminhada, experimento. Bem, irmãos, para que a gente assuma papéis, é importante nós sermos preparados. Isso que é perigoso nós sairmos levantando lideranças que foram experimentados. Paulo recomenda a Timóteo, olha, não levante dentre a igreja presbíteros neófitos, novos na fé. É preciso um tempo eles serem experimentados nas lutas,
nas perseguições. No tríbulos, né? Na tribulação. E aí eles continuam. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Paulo, quando cita os apóstolos, ele não se encontra. Talvez por conta deste episódio. Porque Paulo viu os discípulos na ressurreição. Jesus ter sido assunto aos céus? Sim ou não? Aonde que Paulo vai ser encontrado a caminho de Damasco? Lá no capítulo 8 e 9. Aqui é antes. Até aqui, Paulo era um dos pais do Sinédrio, que inclusive era o que perseguia. Matava. Estava no... Por isso que ele não se considera nenhum dos pais dos apóstolos, porque ele não testemunhou a ressurreição de Jesus, mas ao contrário, próprio. Ressurreição real a caminho de Damasco. Uma voz que veio de dentro dizendo: Saulo, Saulo, por que segues? Outra coisa é para mim agora Paulo, Saulo, que é o mesmo homem, era um vaso que queria para a glória. Considera, e ele sofre que algumas cartas que a igreja, por boa parte, não. Talvez você, caso o povo não é a mesma coisa. Aí eu convido a 24. Aí parece que chega o pastor lá da Ásia, sabe, fala assim, pega o caminho A e não B. Algo está falando, rapaz. É isso que Paulo vai. Então, a eleição de Matias, ela precisa ter critério, experimento. Ela precisa ser testemunhal. O apóstolo precisava ter visto ressurreição. Então, verso 20. Ficaram dois nomes. José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo. Matias. Só isso que eu... Mas é claro que esse episcopal apostólico da igreja ter características adunáveis. No verso 24, o que fazem mais uma vez? Depois, existe as pessoas disponíveis. Agora é preciso a oração. Para que nós tenhamos, dentro da necessidade, as pessoas disponíveis da parte de Deus. Porque se tiver só pessoas disponíveis dentro da necessidade, há uma grande chance daquela necessidade ser ferida pelas pessoas e as pessoas disponíveis darem mais trabalho e surgirem outras necessidades, porque elas não vieram da parte de Deus. É gente que começa a trabalhar no reino e dá trabalho. Ele vem para somar, mas na verdade ele está indo. E o tempo que a gente gasta cuidando dos problemas dele, a gente poderia ter levantado outro da parte de Deus para resolver os problemas que ele não está resolvendo. E agora a gente tem que chamar outro da parte de Deus para resolver o problema que ele resolveu e resolver o problema dele. Então são dois problemas.
2. Ter igreja dá demais. Faça um mês. Glorioso, sabe? A igreja, claro que não dá para todo mundo compartilhar de tudo da igreja. Você vai sabendo de algumas coisas dentro. Mas, irmãos, é um grande desafio se não for pela fé. É doloroso, mas é isso que marca a chamada. É por isso que vale a pena, porque não tem a ver conosco, tem a ver com aquele que nos chamou, que nos capacita da graça. E a gente vence um, aí vem outro gigante, a gente vence o outro, e vai vencendo, se um pouco culpado diante de alguns, mas vai plantando a fim de obra em vós, é fiel para terminar até o fim. Amém, irmão? Deus. E aí ele então indicou o nome. E assim que eles indicam o nome, aí entra. Qual que era a tradição? Eram as pedras dadas no sacerdócio que colocava na estola. Eles pegavam as pedras, vou minimizar aqui só para efeitos de analogia. Balançou a pedra, Deus, se o Senhor quer que a gente faça isso, responda. Aí responde. Se eu não quiser, responda. Aí eles era para. É como se tivesse. Há relatos de pedra usando. Atos 2 a descer. Aí agora nos aproveita desse texto. Nas outras. Graças a Deus. Ah, pastor, mas se até os apóstolos jogando na Mega Sena, olha lá, ó, lê para você ver. Atos, capítulo, verso 6. Então tiraram sorte. Né? Varão. E aí ele diz assim, para assumir a... Não, vou ler a anterior, perdão. 4, depois oraram. Senhor, conheces o todos os que estão feitos. Está vendo que aqui não é tão sorte? A sorte foi só um método, mas quem escolheu a pedra foi Deus. Quem escolheu aonde deveria cair foi Deus. Conhece o coração de todos. Mostra-nos qual destes dois tens escolhido para assumir este ministério apostólico. Irmãos, Judas não caiu. Foi Judas quem tomou a decisão. Que a soberania não anula a responsabilidade. Aqui a gente vê claramente a ação. Abandonar o ministério. Faça isso. Não abra mão do. Abra mão. Abra mão. E aí ele disse, abandonou para o lugar que era. Verso 20. Então tiraram sortes. A sorte caiu sobre. Assim foi acrescentado
aos que ali forma a tipificação daquilo que estava preso. 12 Israel estava representada pelos quem foi Matias, eu estou dizendo, através de um historiador chamado Nicéforo, historiador grego, que Matias I pregou para Etiópia, posteriormente região da Cólquida, agora conhecida como Geórgia Caucasiana, onde foi a eleição foi no cara certo, aquele que Jesus sabia que morreria pelo anúncio. Talvez vou acrescentar, mas só para fim de reflexão, tem no texto, só para refletir. Talvez José, o justo, apesar de ter o nome, teria coragem de. Por isso que ele elege os apóstolos de forma soberana. Aqueles que os que estavam dispostos a cumprir foram a saber Atos 20. A igreja apostólica é marcada característica morte, porque ele era necessário negar para a sua cruz. Negar só os aqueles que querem, aqueles que vão dizer assim: Senhor, eis-me aqui na está faltando, tá? Por que está faltando? Porque também já foi prefeitado. Os campos já estão brancos. Mas poucos são trabalhadores. Rogai o Senhor da seara para que ele envie os trabalhadores. Eu oro nessa noite para que você seja o Matias da pedreira. Para que você ocupe o lugar dos apóstolos no sentido não apostólico, mas do serviço à igreja. Aqueles que irão morrer pela causa do evangelho. Eu vou me gastar até que Cristo cumpra o propósito dele na minha vida. André, Mateus, Tiago, Sara, Márcio, Gabriel, eu vou me gastar com vocês. Eu quero ir. Eu estou disposto. Que casa que tem que visitar? Onde que eu vou cantar? O que que eu vou fazer? Eu quero, eis-me aqui. Saia do lugar da crítica, como era os irmãos, meu irmão de Jesus, mas eles voltaram, volte. Entre no lugar como Pai, essa é a nossa oração nessa noite. Oramos para que o Senhor levante pessoas aqui na pedreira, os bairros, aonde eles moram, para se juntarem a nós, para pregarmos a palavra, para discipularmos as pessoas, para anunciarmos o evangelho, ainda que isso custe a nossa própria vida. Espírito Santo, nos capacite a isso.
Espírito Santo, nos habilite. Espírito Santo, queremos ser parte da igreja. Ai, prega, ensina, que batiza, que cuida, que apacenta. A igreja viva de Atos vive até os dias de hoje. Oramos para que o Senhor, olhando para os Matias disponíveis, nos escolha para a glória do seu nome nessa noite. Amém. Glórias ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do doces Espírito seja com cada um de nós espalhado em toda a terra, somente hoje, mas para todos. Suada. Vai na paz. Continue adorando o Senhor.